Meu nome é Jonas e eu vou apresentar aqui o trabalho de química que vou apresentar o grupo e o que a gente fez no laboratório. O grupo é Jonas Olsen, Daniel Camargo e Arthur Bianchini. Tá. Lá no laboratório a gente utilizou dióxido de manganês, água oxigenada e um palito de churrasco em brasa. A gente notou que quando a gente acrescentou o dióxido de manganês a 2 ml de água oxigenada, ocorreu uma reação fazendo com que saísse fumaça e esquentasse a proveta. Daí, quando a gente colocou o palito de churrasco em brasas, juntamente com a fumaça, acendeu um fogo, porque o palito estava comburente. A reação foi química. Os componentes que a gente usou foi o H2O2, que é água oxigenada, o H2O, que é água, e o O, que é oxigênio. No início da primeira reação, tínhamos H2O2, água oxigenada, que resultou em água, H2O e oxigênio. Os tipos de ligação da água oxigenada é covalente, por causa que é 2 ametais. O tipo de ligação da água é covalente também, porque são 2 ametais. E do oxigênio é covalente de novo, porque são 2 ametais. Bom, agora eu vou apresentar sobre a função dos elementos. A função da água oxigenada, H2O2, é óxido, pois o primeiro elemento ele é binário, sendo que um deles é o oxigênio. A função da água, H2O, é óxido, pois também é binário, sendo que um dos elementos é o oxigênio. O O não apresenta função. As massas. As massas da água oxigenada são 34 gramas, por causa que o hidrogênio pesa 1 grama e são 2, e o oxigênio pesa 16 gramas e são 2 também, então dá 34. A massa da água é 18 gramas, por causa que são 2 átomos de hidrogênio, que pesam 1 grama cada um, e um de oxigênio que pesa 16 gramas. E a do oxigênio é 16 gramas, porque é só ele. Oi, eu sou o Arthur e eu vou apresentar as ligações que ocorreram na primeira reação. Então, a ligação que ocorre para formar a oxigenada, que é H2O2, seria, como vocês podem ver na imagem, 2 hidrogênios que compartilham seus elétrons com 2 oxigênios. Assim, cada oxigênio fica com 7 e entre si eles compartilham um elétron, fechando 8 elétrons na última camada para cada oxigênio e 2 na última camada de cada hidrogênio. A segunda ligação é a da água, que é H2O. Então, como vocês podem ver na imagem, são 2 hidrogênios para um oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada e quer ficar com 8. Daí cada hidrogênio compartilha um elétron com esse oxigênio, ficando o oxigênio com 8 elétrons na última camada e cada um dos 2 hidrogênios com 2 na última camada. O tipo de reação da primeira reação foi uma análise, pois uma substância composta transformou-se em outras duas, formando assim uma simples e uma composta. Agora eu vou explicar os elementos da segunda reação. O primeiro elemento é o ácido fosfórico, H3PO4. O segundo elemento é o hidróxido de lítio, LiOH. O terceiro elemento é o fosfato de lítio, Li3PO4. E o quarto elemento é a água, o H2O. Então, vou explicar substância por substância. O hidrogênio ele não é propriamente um ametal, mas ele se comporta como um ametal. Então, a ligação de H3PO4 é covalente, porque é entre ametal e ametal. A ligação do LiOH é iônica, porque o Li, que é o lítio, ele é um metal e ele liga com outros 2 ametais, seria o oxigênio e o hidrogênio.
Daí a ligação do Li3PO4 é outra ligação iônica, porque é o lítio ligando com outros dois ametais. A ligação do H2O é covalente porque a ligação de hidrogênio, como eu falei, se comporta como um ametal, com oxigênio que é outro ametal. Daí a função do H3PO4 é a função de ácido, do LiOH é base, e do Li3PO4 é sal, e do H2O é óxido. Tá, vou começar aqui apresentando as ligações com o elemento H3PO4, que é 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 oxigênios. O oxigênio ele quer ficar com 8 na última camada para instabilizar, e ele tem 6 elétrons. O fósforo ele também quer ficar com 8 e tem 5, e o hidrogênio quer ficar com 2 e tem 1. Aqui nesse oxigênio, como vocês podem ver, ele compartilha 2 elétrons com o fósforo, já estabilizando o oxigênio. Nesse outro oxigênio aqui, ele compartilhou 1 elétron com o fósforo e outro com o hidrogênio, já estabilizando aqui o oxigênio e o hidrogênio. Nesse outro oxigênio a mesma coisa, ele compartilhou 1 com o fósforo e outro com o hidrogênio, já estabilizando o hidrogênio e o oxigênio também. E no outro a mesma coisa. Daí com isso aqui já estabilizou todos os elementos. Agora eu vou apresentar a ligação do LiOH, que é um lítio, um oxigênio e um hidrogênio. O hidrogênio ele tem 1 elétron e ele quer ficar com 2 para estabilizar a última camada. O oxigênio ele tem 6 e quer ficar com 8 para estabilizar a última camada, e o lítio ele tem 1 e quer doar 1 para ficar sem nenhum, para estabilizar a última camada. O hidrogênio, ele aqui como vocês podem ver, ele compartilhou 1 elétron com o oxigênio, já estabilizando o hidrogênio. E aqui o lítio ele doou 1 elétron para o oxigênio, estabilizando ele e o oxigênio já. Aqui agora eu vou apresentar a ligação do elemento Li3PO4, que é 3 lítios, 1 fósforo e 4 oxigênios. Aqui o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada e quer ficar com 8 para estabilizar. O fósforo tem 5 e quer ficar com 8 também para estabilizar a última camada. E o lítio ele tem 1 e quer doar 1 para ficar sem nenhum, para estabilizar. Nesse oxigênio aqui, como vocês podem ver, ele compartilhou 2 elétrons, já estabilizando aqui a última camada dele. Nesse outro oxigênio aqui, ele só compartilhou 1 elétron com o fósforo, e o lítio doou outro para ele, para que ele fosse estabilizado com 8. E nesse outro oxigênio a mesma coisa, ele compartilhou 1 elétron com o fósforo e o lítio doou 1 para ele, já estabilizando também o oxigênio e o lítio. Nesse outro oxigênio a mesma coisa, compartilhou 1 elétron com o fósforo e o lítido doou 1, estabilizando agora todos os elementos. Agora que é o quarto e último elemento, que é o H2O, com 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O hidrogênio ele tem 1 elétron na última camada e quer ficar com 2 para estabilizar. O oxigênio ele tem 6 e quer ficar com 8 para estabilizar a última camada de valência. O hidrogênio aqui esse hidrogênio aqui ele compartilhou 1 elétron com o oxigênio, já estabilizando o hidrogênio e quase estabilizando o oxigênio, só faltando 1 elétron. E esse outro hidrogênio aqui é a mesma coisa, compartilhou 1 elétron com o oxigênio e daí já estabilizou esse hidrogênio e o oxigênio, deixando todos os elementos estabilizados. Então, eu vou apresentar para vocês a fórmula estrutural de todas as substâncias, tanto da primeira quanto da segunda reação. Tá, vamos lá. Aqui é o H2O2, que é a água oxigenada. Como vocês podem ver, é o H com uma ligação simples junto com O. Daí o O, ligação simples, o O de novo. E outra ligação simples do O com H.
Beleza, vamos para a próxima. Aqui é o H2O, que é a água. É uma forma estrutural bem simples também, que seria o H, ligação simples O, ligação simples H. Vamos para a próxima. Aqui, já na segunda reação do H3PO4, já é uma forma estrutural um pouco mais complicada. Aqui, como vocês podem ver, é uma ligação dupla, do O com o fósforo. Aqui são 3 ligações simples do O com o fósforo. Já aqui vocês podem perceber que é uma ligação simples do hidrogênio com O, em todas as 3 situações, hidrogênio com O, hidrogênio, ligação simples, O. Beleza. Aqui, ainda na segunda reação, a gente vai ver a forma estrutural do LiOH, que é o lítio, oxigênio e hidrogênio. É uma forma estrutural bem simples também. É o H, ligação simples com oxigênio, e o lítio, ele está doando um elétron dele para o oxigênio, porque ele é metal. Beleza, então. Aqui, a fórmula estrutural do Li3PO4. Como vocês podem ver, aqui, entre esse oxigênio e esse fósforo, há uma ligação dupla. E entre esses 3 oxigênios e esse fósforo, há uma ligação simples, como vocês podem ver aqui, aqui e aqui. Já aqui em relação ao lítio, nesses mesmos 3 casos desse lítio, há a doação de elétrons para o oxigênio. Beleza? E agora outra forma estrutural da segunda reação, que é do H2O, que eu já expliquei, que é uma ligação simples do hidrogênio com oxigênio e outra ligação simples do hidrogênio com oxigênio. Fechou então? Agora eu vou apresentar a massa dos elementos da segunda reação. A massa do H3PO4 é 98 gramas, pois são 3 átomos de hidrogênio, cada um pesando 1 grama, um átomo de fósforo pesando 30 gramas e 4 átomos de oxigênio pesando 16 gramas cada um, e somados dão 98 gramas. A massa do LiOH é 24 gramas, pois o lítio pesa 7 gramas, somados com a massa do oxigênio, que é 16, e a de hidrogênio, que é 1. A massa do Li3PO4 é 116 gramas, pois são 3 átomos de lítio, cada um pesando 7 gramas, um átomo de fósforo pesando 30 gramas e 4 átomos de oxigênio, cada um pesando 16 gramas. Somados dão 116 gramas. A massa do H2O é 18 gramas, pois são 2 átomos de hidrogênio, cada um com 1 grama, e um átomo de oxigênio com 16 gramas. Somados dão 18 gramas. Nesta segunda reação, o que ocorreu foi uma dupla troca, pois inicialmente eram 2 substâncias compostas que reagem entre si, formando outras 2 substâncias compostas.